né? Os dois perigos maiores que eu considero, né? O primeiro deles, de você não entender como o mercado funciona, é você desistir antes de conseguir a primeira vaga. Esse eu diria que é o maior dos perigos e muita gente fica por esse caminho. E o segundo é, se você já está no mercado, você está no mercado que tem uma alta demanda, que todo mundo fala que é um mercado que paga bem, mas você está sendo mal remunerado pelo trabalho que você faz, porque você não entendeu qual é a regra do jogo, não entendeu como ele funciona, né? No caso do primeiro problema, para mim fica muito claro quando eu participo aí de eventos e vou conversar com uma turma recém-formada de faculdade, né? Que aí o pessoal vem e fala, Renzo, o mercado tá difícil. O mercado tá difícil de TI. Eu olho e falo, como é que é? O mercado tá difícil. O mercado tá querendo gente. Toda hora tem amigo meu empresário aqui mandando vaga. Agora de manhã, eu mandei uma mensagem, inclusive, de um pessoal que tem uma empresa aqui. Amigos meus me mandaram e falaram, Renzo, você mandou mesmo aí? Porque ninguém se candidatou, etc. Aí mandei o reforço para a galera aqui do curso. E aí, quando eu vejo isso, eu pergunto, quantos processos seletivos você já fez? 0, 1, 2. Quer dizer, a pessoa conclui que o mercado está difícil, sendo que ela só tentou fazer 1 ou 2 processos seletivos. Então, esse é o problema, às vezes, para recém-formado, e a razão que, às vezes, nós vemos pessoas que já se formaram nessa área e não atuam nesse mercado de trabalho, por essa crença de que o mercado está difícil, quando não é uma realidade, absolutamente não é uma realidade, né? E também acontece muito com as pessoas que estudam sozinhas. Vão procurar o conteúdo, tá cheio de conteúdo na internet e acha que é somente estudando tecnologia que vai ser o suficiente para você conseguir a sua vaga, né? Então, basicamente, essas pessoas não entenderam como é que o mercado, e aí eu diria até no geral, né? Você não vai fazer 1, 2 processos, você tem que fazer 50 processos seletivos para quem está começando. É esse conhecimento de mercado, esse conhecimento falando, não, peraí, são 50. Se eu só fiz 2 processos, eu ainda nem comecei aqui a minha jornada, né? E fazer esse processo fazendo o quê? Faço processo, aprendo, pergunto lá o feedback se eu receber uma negativa, e potencialmente você vai receber várias. Recebeu uma negativa, pergunta o que faltou, baseado nesse feedback do que faltou, você vai estudar um pouquinho mais, melhorar um pouco mais, para colocar no seu currículo aquilo que faltou e fazer o próximo processo seletivo tendo esse conhecimento e repetindo esse processo. Então, para quem está começando, essa é a dica, tá? Então, a primeira coisa é não desistir e entender que você vai ter que fazer aí 50, 100 processos seletivos até você conseguir a sua primeira vaga, né? E o outro problema, tá bom? O outro problema, na minha opinião, é a pessoa que justamente tendo um viés técnico, justamente vindo de faculdade, aí ela consegue a primeira vaga dela, porque afinal de contas é um mercado com alta demanda, só que aí ela pensa que para a evolução da carreira dela, ela vai precisar apenas estudar a parte técnica. Então ela foca completamente na parte técnica e relega a maioria das outras habilidades, tá? Pensando que estudar a parte técnica vai ser o suficiente, que somente por estudar vão pagar mais para ela, tá? E isso até funciona no início de carreira, porque estudando mais tecnologia, realmente você coloca mais ferramentas na sua caixinha de ferramentas, e isso no início até funciona, tá? Até ali para você chegar, o que chamam aí de nível pleno, que eu não quero nem entrar na faixa, mas o que às vezes quando dizem, não, você agora é um desenvolvedor pleno. Para você chegar nesse nível pleno, isso até funciona, né? Mas essas habilidades técnicas não são aquelas que vão te levar para o próximo nível na sua carreira, tá? Não vai funcionar do meio para o final da sua carreira. O que vai realmente te dar o boom depois que você chega no nível técnico em que você já se sente seguro, já consegue desenvolver a maioria das soluções técnicas? Vai ser entender que o que dá dinheiro, e a gente fala isso praticamente todo santo episódio, a gente fala isso, o que dá dinheiro é resolver problema, não saber programar. O fato de você saber programar te permite resolver problemas com tecnologias. É o famoso gerar valor que a gente fala. Eu quero dar um exemplo para conectar, para também não ficar só no mundo abstrato, porque eu sei que essa parte tem um quê de mentalidade, um quê de pensamento, e eu quero dar um exemplo, tá bom?
Muitas vezes as pessoas vêm aqui e me perguntam, Renzo, eu aprendi aqui, eu estou aprendendo, compensa eu aprender 2 linguagens de programação ao mesmo tempo? Então veja que a preocupação é em conhecimento, em ter mais conhecimento sobre uma determinada área. E agora, se isso vai gerar valor ou não, depende de um contexto, depende do objetivo, né? Então eu vou dar um exemplo muito claro. Você aprende 2 linguagens para back-end, você aprende o Python e você aprende o Java. São 2 linguagens que eu conheço, tá? Para back-end. Será que saber essas 2 linguagens gera mais valor? Depende do contexto. Por exemplo, se você pretende atuar fazendo MVP, tá? Estou falando de casos reais, né? Ou seja, você vai fazer produtos para clientes finais, tá? Produtos para validar ideias de empresas iniciais, de empresas nascentes, e eu vou chamar isso de startup, tá? Você vai validar essas ideias e vai produzir software para essas pessoas. Saber 2 linguagens de programação gera mais valor nesse caso? Não. Por quê? Porque as 2 linguagens resolvem o mesmo problema e o cliente que está interessado em validar uma proposta de negócio, normalmente ele não se interessa por qual é a tecnologia que está atendendo ele. Desde que você entregue as funcionalidades operacionais, funcionais, principalmente para o caso feliz do negócio, você vai estar atendendo o problema do cliente. Então, nesse aspecto, você saber Java e Python não vai te acrescentar valor nenhum. Agora, de repente, se você vai trabalhar, se você está aspirando uma vaga em uma empresa que tem um sistema legado em Java e um outro sistema em Python, aí sim você vem para agregar valor. Por quê? Porque você vai se vender e vai colocar, olha, eu vou gerar valor, por quê? Porque eu conheço Java, eu conheço Python, eu vou conseguir tocar aqui a nossa migração do projeto porque eu conheço as 2 linguagens e conheço um pouco de arquitetura entre as 2, então vou conseguir fazer a ponte de conexão entre esses 2 mundos, tá bom? Então, essa é a dica, né? Por exemplo, se você de repente aprendesse em vez de 2 linguagens para back-end, se o teu setor é fazer produto para o cliente final, potencialmente você aprender um front-end, você vai ter mais flexibilidade e vai entregar uma solução mais ponta a ponta, tá? Para o teu cliente final. Mas você nem precisa saber isso. De repente, você pode desenvolver a habilidade de delegar para um terceiro, seja contratando um CLT, seja contratando um freelancing, para resolver o problema do front-end. Então, nesse aspecto, saber o front-end ou saber delegar o front-end tem o potencial de gerar mais valor para o seu contexto. Então, é isso que a gente quer dizer. Não é só a tecnologia, não vai te levar para o outro ponto, é entender todo esse contexto, para onde você quer levar a sua carreira, onde carreira aqui eu não estou definindo o que é, né? Pode ser ter uma empresa de software, pode ser ter uma carreira para chegar num cargo executivo de diretor de tecnologia numa empresa, qualquer que seja o ambiente, olhar para esse ambiente, entender as regras do jogo, entender quais são as habilidades que vão fazer com que você gere mais valor para esse setor e focar nessas habilidades. Então, é mais ou menos nesse sentido aqui, da nossa pauta aqui que eu coloquei, que é o que eu acredito de mercado, né? Então, definir o seu objetivo e definir quais são as habilidades que vão fazer você gerar o máximo de valor possível para um terceiro dentro desse mercado, tá? E não focar só em tecnologia, porque ela só vai te levar até metade do caminho.